Vamos começar pelo aspecto negativo. Tudo bem que a vitória foi importante, o Flamengo está bem na Libertadores, pelo menos em relação aos resultados. O que a gente falou ontem foi sobre o ambiente, que tem que ser acalmado, o treinador precisa de uma trégua, os jogadores a mesma coisa. Só que aí você vai defender o Hugo como? 2019, com aquele time do Abel, foi um sufoco ali, né? Com o Penharol. Não, passou no 0x0 com o Penharol ali, naquele sufoco, não vai perder e tal, mas passou. Jogando lá no Campeão del Siglo. Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o Flamengo venceu, mas não convenceu. É verdade. Hugo Souza falhou de novo? Também é verdade. O Flamengo, na sua história de Libertadores, fez a melhor campanha? Também é verdade. Outras vezes, também, o Flamengo tinha feito 16 pontos. É isso aí, o Flamengo nunca fez 18 pontos em história de Libertadores. O que será que a imprensa brasileira está falando do Flamengo hoje, depois deste jogo? Venceu, mas não convenceu. Falha de Hugo Souza. E o Flamengo está classificado e pode ter a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores deste ano. Valeu, galera. Vamos lá, então, para o vídeo aqui do Jogo Aberto e também da ESPN Brasil. Quero já aproveitar e dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição, e também da ESPN Brasil, link na descrição. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, inscreva-se. Hoje à noite tem aquela live que vocês pediram com o professor Pedro, do canal Connect Fla. Vamos falar muito de Flamengo. Então, não esqueça, deixe o sininho ativado para você receber a notificação. Valeu? Simbora aqui pro vídeo, porque eu separei aqui para vocês os melhores momentos. Simbora. Vamos, mano! Você trabalhou bem ontem, hein, Obrigado, mano? Olha só, a torcida ainda não tá plenamente satisfeita, mas fato é que o Flamengo se classificou na Libertadores, até agora tá esperando o River Plate ainda, por exemplo. O Mengão tem a segunda melhor campanha da Libertadores, venceu o Sporting Cristal por 2-1 e Hugo Denilson, de novo, Deu uma Hugo. rameladinha. Tá na fase, hein? Passei por um momento, né, delicado, como eu postei lá, né, onde mentalmente eu não estava tão bem, mas graças a Deus eu pude parar e analisar e voltar, né, a ser quem eu era antes. Eu trabalho no dia a dia para isso, para chegar até a seleção, sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar. Para caminharmos próximo da perfeição. Nesta campanha sofreu um golo, é algo que nós procuramos estabilizar com ele e com todos os jogadores, ou seja, procurar dar-lhes confiança, trabalhar todos os conceitos de forma a poderem tomar as melhores decisões. Por vezes, e há momentos que nem sempre essas são as melhores decisões. Eles têm todo o direito de estar contentes ou não estar contentes. Nós procuramos fazê-los contentes com a nossa performance e com os nossos resultados. Se ainda, ou se neste momento, assim eles não a pensam, pois temos que continuar a trabalhar, mesmo tendo atingido nesta campanha resultados extraordinários. Bom, vamos começar pelo aspecto negativo. Tudo bem que a vitória foi importante, o Flamengo está bem na Libertadores, pelo menos em relação aos resultados. O que a gente falou ontem foi sobre o ambiente, que tem que ser acalmado, o treinador precisa de uma trégua, os jogadores a mesma coisa. Só que aí você vai defender o Hugo como? Tudo bem que hoje o Santos e o Diego Alves não estão disponíveis, mas o Hugo não pode falhar tantas vezes. Não é só esse jogo, acabou que o resultado foi positivo, mas é uma defesa tranquila para um goleiro e ele falhou. E aí a torcida já está de marcação, aumenta a pressão e também aumenta o número de vaias. Você imagina, Loirão, se tem razão, você imagina se não tivesse classificado. Não, aí seria o Perde caos. o jogo, não caos. classifica, porque do jeito que está, vencendo, enfim, avançando, até tá jogando um pouco melhor, dá para jogar ainda muito melhor, porque tem um time muito bom. O elenco do Flamengo é um time muito bom, Loirão. Qualidade técnica, os jogadores têm personalidade, só que parece que não está dando liga com o treinador. Eu não gosto também de ficar aqui sendo muito repetitivo em relação ao Jorge Jesus, mas acho que a declaração também trouxe um peso ainda maior para o trabalho
do Paulo. Todo mundo já sabe o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo. Dificilmente outro treinador vai conseguir repetir isso. Mas é passado, pô. Foi legal, foi maravilhoso. Só Mas que a agora torcida não esquece, é impressionante. A torcida faz questão de lembrar do Mister e isso prejudica o trabalho atual. E, Loirão, e o Jorge Jesus fez questão de não deixar o torcedor esquecer, né? Trazendo à tona aquela declaração dele. E aí aumentou mais a pressão dentro do elenco, mais a pressão em cima do treinador. Eu falo muito aqui de convicção interna da diretoria com comissão técnica, com os jogadores. O gesto dos jogadores comemorar com o Paulo foi muito legal. E o Hugo, individualmente, está vivendo uma fase ruim. Você estava falando do momento ruim do Hugo. Em algum momento veio na minha cabeça aqui o momento que o Volpi passou com o São Paulo. E acabou saindo do São Paulo. Isso, Foi então. tão complicado para ele, tão irreversível, que ele teve que voltar ao futebol mexicano. Apesar de ser um jogador jovem, né, um atleta novo, que é o caso do Hugo, mas está vivendo uma fase ruim, como qualquer outro atleta pode passar. Infelizmente, o Hugo está passando por um momento delicado na posição. Bom, mas o momento do Flamengo na Libertadores especificamente é ótimo, não é? Lidera o grupo, foram 5 vitórias, então tudo isso tem que ser levado também em consideração pelo torcedor e agora vai ter clássico no final de semana diante do Fluminense, aí o bicho pega outra vez. Outra vez. Denilson, agora só não está melhor o Flamengo, por exemplo, porque o Palmeiras fez a melhor campanha da história da Libertadores, o melhor ataque da história da competição. É que eu acho que tem... Deixa eu fazer essa pergunta pra você, torcedor. O que te preocupa mais? É a campanha do Palmeiras ou o futebol apresentado pelo Flamengo? Responda aqui. No final a gente conversa. Os dois lados, Mas né? foi exaltado porque ele jogou demais. Não, mas eu acho que também tem duas coisas muito bem. que é muito natural. Pelo tamanho do Flamengo, as proporções são muito desequilibradas. Então, assim, quando ele é bom, ele é muito bom. É sempre extremo. Quando ele tá ruim, cara, jogam o garoto também numa situação, numa fogueira muito perigosa, né? Então, por isso que a gente fica com medo de, às vezes, até no tom da crítica, porque isso não é encerrar a carreira do garoto, né? Claro. Mas é porque no Flamengo ou é muito bom, ou ele não presta. Até porque, sabe? né, Mário, o problema do Flamengo não é só ele. Sim. Se fosse só ele... Mas os erros que ele tem cometido no Flamengo não seriam perdoados em qualquer clube grande do futebol Não, mas brasileiro. o barulho é muito maior, né? Claro. O barulho é esse aí, que aí eu acho que é a própria torcida jogando contra. Porque é o time dela que está em campo e ele é o goleiro que está ali. E se for pressionar dessa forma, daqui a pouco vai acabar errando, como tem errado sempre. Então, acho que o ideal seria ajudar. Aliás, vai, cara. É isso. Vai Pesado. a partida e vai excluindo. E aí... São recorrentes. Tem acontecido nos últimos jogos. E aí os jogadores no jogo passado tentaram apoiá-lo, aí acontece de novo. Mas assim, repito, não é só o Hugo, né, o problema do Flamengo? Não, o Rodrigo Caio é um cara que eu falei, a volta dele foi muito boa para o sistema defensivo. Eu adorei a Mari falando de clean sheet, né? Eu que uso bastante esse termo faz tempo. Com o Rodrigo Caio, voltaram clean sheets. Em jogos recentes, a gente até falei disso no Linha, né? O Flamengo ganhou de 1-0 no fim de semana no Brasileiro. Você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. O ataque, cadê aquele Flamengo demolidor? Mas pelo menos o time estava parando de fazer gols, estava menos vulnerável. O Rodrigo Caio melhorou o Pablo, por exemplo. O Pablo está fazendo parceria melhor com ele do que com o Davi Luiz. Os laterais do Flamengo não marcam bem. Né? O Isla marca, o Rodinei, né? Quem critica o Isla, e muita gente vaiou também, criticou o Isla. Depois ele acabou fazendo o gol. Mesmo assim, teve gente que não gostou. Aí você põe o Rodinei também não marca bem, deu espaço, então também não ajuda. Davi Luiz, a gente teve mais um puro suco de Davi Luiz, né? Você pode achar que o Davi Luiz fez uma partidaça, porque ele dá passe pro gol, cabeçada na trave. Chega bem lá na frente. Só que Corre pra tudo que é lado. Eu já falei algumas vezes, tem gente que leva isso pro lado pejorativo. Tal do peladeiro, já falei até o Vinícius Júnior. Peladeiro não quer dizer que o cara é ruim, mas é um jogador que às vezes ele atua de uma forma muito individual. Ele que procura os espaços, os lugares deles no campo. Ele ficou muito marcado no 7-1 também, sabe? Então, tá perdendo, ele tem raça, tem disposição, vai pra frente. O Mourinho chegou a utilizar o de volante por isso, né? É melhor você ficar mais pra frente do que como zagueiro. Não quero meu zagueiro driblando, saindo ali, inventando e tal. E o Davi Luiz, defensivamente, ontem também deu alguns moles, também não contribui para essa solidez defensiva. Então tem muito. O sistema defensivo do Flamengo é algo que precisa ser bem pensado e resolvido. E acho que os números recentes, as atuações recentes, mostram a importância do Rodrigo Caio nesse time. Infelizmente, para o Flamengo, ele fica muito tempo no departamento médico. A gente tá falando só da defesa. Porque o ataque tá funcionando? Tá tudo certo? Tá uma maravilha? Não tá uma maravilha, tá longe de tá uma maravilha.
Mas vai lá, isso é o engraçado, né? O Flamengo encerrou ontem a sua melhor participação na história da fase de grupos da Libertadores da América. Melhor pontuação, igualou a pontuação de 2007, se não me engano, mas teve melhor saldo de gols. 84 e 2007 também, 5 vitórias, 1 empate. Mas o melhor saldo de gols, né? Isso. Então, a gente tá aqui, ó... Descascando. Descendo a lenha. Você vê como é que é a 2019, história, né? com aquele time do Abel, foi um sufoco ali, né? Com o Penharol. Não, passou no 0x0 com o Penharol ali, naquele sufoco, não vai perder e tal, mas passou. Jogando lá no Campeão del Siglo. É engraçado porque o que acontece? A verdade é que o futebol brasileiro nos últimos anos, ele melhorou, e isso passa pelo Flamengo. O Flamengo melhorou muito o seu nível de apresentação, o padrão de futebol que os grandes times do Brasil têm apresentado nos últimos anos é bem superior ao que a gente estava acostumado a ver no passado, nessas outras participações todas do Flamengo. Quando o Flamengo suava para passar e quando passava, mesmo com uma campanha ruim, pior do que essa, ufa, passou, está classificado. Agora não basta classificar. Tem que classificar e o Flamengo se acostumou com isso nos últimos anos e tem investimento para tal. Acho que essa é a grande questão, não só o time de 19, mas a torcida olha e fala, a gente tem investimento para esse time jogar mais. Então a gente vai cobrar mais desse time. E está sendo cobrado isso. Então ontem, se o Flamengo fizesse o que a torcida espera, seria pelo menos 4-0, 4-1, 5-1 e tal. E já foi um 2-1 sem graça. Sem graça. A verdade é que o jogo foi chato toda a vida. Sem graça, porque não se reconhece no adversário o potencial para fazer qualquer estrago no Flamengo. Então o Flamengo deveria ter atropelado. Ele não atropelou. Além de não atropelar, não são vitórias seguras, né? No Chile não foi, na Argentina ali o empate também. Ontem foi até seguro, ontem fez 2-0 e tal. Mas em outras vitórias nessa Libertadores. É o amasso, né, que falta. Acho que amassar o adversário que o torcedor cobra. Eu cheguei a fazer um post aqui no meu blog, no site da ESPN, sobre o abismo que tem. Então a gente está vendo Flamengo, Palmeiras, Galo destruírem recordes históricos da Libertadores por conta desse abismo que tem hoje, financeiro de investimento. Então, você pega pelos nomes, o grupo do Flamengo seria um grupo equilibrado. O Sporting Cristal era um time que tinha 17 jogos de invencibilidade. Católica já foi finalista, né? O Tajeres é um time argentino, sempre é cascudo. E o Flamengo faz o mínimo. O Flamengo não jogando bem, jogando o mínimo ali por osmose, ele classifica. Né? O Palmeiras evolui, ele amassa os adversários. Então, por isso, tinha que essa cobrança. Você não pode festejar tanto essa super campanha, porque a diferença de nível para os outros é tão grande que você espera o que o Palmeiras fez. Né? Talvez o Flamengo deveria ter mais ou menos, se não o mesmo saldo, o mesmo ataque, ou vitórias tão convincentes quanto o Palmeiras fez. A gente fala sobre o Flamengo ainda e sobre o Palmeiras ao longo deste Sport Center depois. Vamos lá, galera. Cara, é o seguinte, ó. Tem as duas fatias aí, né? O Flamengo se classifica em primeiro do grupo, faz 16 pontos, se iguala às melhores campanhas de 84 e 2007, fazendo 16 pontos. Porém, tem mais saldos de gols agora, né? E pro torcedor do Flamengo não está bom, cara. Cara, como que é impressionante. Futebol, o momento, né? Por que o torcedor acha que não tá bom? Porque o Flamengo fatura 1 bilhão ou mais por ano, né? O Flamengo tem ótimos jogadores, tem a maior folha salarial do Brasil. É por isso que o torcedor do Flamengo quer que esse time renda mais. É por isso. O resultado de 16 pontos... Antes de começar a competição, você assinaria embaixo. Eu topo. 16 pontos. Beleza, fechado. O Flamengo vai vencer 5 jogos e empatar um jogo fora. Você concorda com isso? Você assinaria o contrato na hora, antes de começar a competição. Certo ou errado? Certo, né? Mas, cara, o que a gente vê em campo não é um futebol brilhante. A gente vê um Flamengo... Ontem foi um jogo... preguiçoso, galera. A palavra é essa, preguiçoso. Venceu, mas não convenceu. Você não vê, cara, o time do Flamengo brilhar. Você não vê. E como sempre, a defesa do Flamengo falha. Ontem, o Hugo falhou. Mas quem falhou junto com o Hugo foi o Rodinei, de novo, né? A nossa defesa tem um buraco. E é pelo lado direito. Nosso melhor lateral é o Mateuzinho. E ele ontem foi poupado para jogar contra o Fluminense.
Rodrigo Caio também ontem foi poupado, junto com o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, junto com a Arrascaeta, que nem entrou no jogo, nem foi relacionado. Ou seja, o Flamengo já estava classificado e eles entraram em campo com isso na cabeça. Estamos classificados, vamos jogar na maciota, não precisamos correr muito, vamos vencer o Sporting Cristal e é isso. Tipo assim, não vamos dar espetáculo. Se vencer por 1-0, 2-1, 2-0, tá bom. Acho eu que os caras pensaram isso, né? E, tipo, não quiseram correr tanto como deveria. Por que que a torcida do Flamengo está irritada? Por causa também do Palmeiras. Não é só por causa do resultado do jogo. Porque está vendo o Palmeiras amassando os adversários. E não adianta falar que não é, porque é. Uma parte da torcida está com raiva por causa disso. Porque está vendo o Palmeiras amassando, fez 18 pontos, 20 e poucos gols lá, nessa fase de grupos, né? E fez a melhor campanha de um time na história de todos os tempos da Libertadores, da fase de grupos. E o Flamengo agora fez, de novo, a melhor campanha do Flamengo na história de fase de grupo da Libertadores, se igualando a 2007-84. Ou seja, cara, tem as duas fatias. Uma parte está contente pelo resultado, igual eu falei. Antes do campeonato começar, você assinaria esse contrato. Flamengo nas oitavas com 16 pontos na fase de grupo. Mas quando você vê o Flamengo em campo, você não fica feliz, você não fica contente por causa da entrega. Não tem a entrega que você vê do outro lado. Não adianta, cara. A gente sempre vai se comparar ao adversário. Não adianta. E o nosso adversário é o Palmeiras. Eu acho que até o Atlético Mineiro deu uma caída do ano passado para cá. O Palmeiras está melhor do que o ano passado. E se o Flamengo não abrir o olho, se esses jogadores nossos não jogar 100%, cara, como se deve jogar com muita vontade, com vontade de vencer e sem errar tantos gols, a gente vai sofrer esse ano de novo e vai passar apurado. E o Paulo Souza, eu falei que nem vou criticar ele pelo jogo de ontem, porque ele está pensando no jogo de fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, que é contra o Fluminense, e a gente já não vence eles há um tempão, né? É um ano que a gente não vence os caras. A gente venceu eles o ano passado no Campeonato Carioca, né? E de lá para cá a gente não tem vencido. E o Flamengo tem 14 pontos. Não, o Flamengo tem 9 pontos em 14º lugar. O Flamengo tem que vencer de qualquer jeito esse jogo. Cara, não quero nem pensar se o Flamengo perder esse jogo pro Fluminense, o que que vai virar o Ninho do Urubu. O que que vai virar a vida do flamenguista. Já não tá fácil. Vencendo assim. Imagina se perder domingo. Como que vai ficar? É domingo ou sábado? Eu tenho que ver aqui, eu até esqueci. Galera, um recado especial para você. Hoje à noite temos uma live aqui no canal com o professor Pedro, do Connect Fla, tá bom? Às 9h30 da noite. Anota aí para você participar com a gente. Sexta-feira, 1 da tarde, tem live aqui do sorteio da Libertadores. Vou transmitir com imagens para vocês o sorteio da Libertadores. Valeu, saudações. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!